nesse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Amor Reside o Segredo da Vida. E o amor é aquela bondade do Criador que possibilitou a criação e possibilita a vivificação. E a vivificação da criação vem através do Santo Grau. O Santo Grau é um local que existe e o Criador tem à disposição lá um cálice que ele distribui a energia. Então é um circular, a vivificação. E a gente pode observar numa pequena escala. No lar é vivificado todos os dias, no nosso trabalho. A pessoa, para manter a vivificação do seu corpo, tem que alimentar direito, porque o coração é a mesma coisa do coração do universo. Então ele faz a distribuição, independente da pessoa, a pessoa recebe a distribuição que o coração vai vivificando o seu corpo, vai vivificando a sua vida. Toda a época da nossa existência, nós somos vivificados. E o que alimenta o nosso coração é a vivificação da energia que é colocada na criação, que é um circular. Então existe assim muitas coisas importantes que nós precisamos de compreender. Compreender que a cruz da criação é o equilíbrio, a cruz da criação com o arco é a vivificação do Criador. Então as pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, ela tem que entrar nessa energia. Ela tem que procurar enquadrar-se. Isso é bem interessante, porque se uma pessoa tem um conhecimento na função que ela executa, e ela é muito boa naquela função, uma outra empresa chama ela para trabalhar numa outra atividade. Como a pessoa é muito qualificada, aquela empresa que a chamou sabe assim que ela vai fazer um treinamento para ter o conhecimento interno dessa nova função que a pessoa vai ter. A base que a pessoa já tinha possibilita ela agora ter uma função totalmente diferente, porque ela era qualificada. A nossa vida é assim. Nós temos que nos tornarmos qualificados para a vida. E é muito importante a pessoa ter um alvo dentro de si, porque o alvo é dentro da pessoa, a expectativa, a esperança. É a pessoa que vai tendo esse alvo. Então ela vai arrumando a sua vida interna. Para a vida de matéria grosseira, nós vamos observando assim que nós sabemos. Então a pessoa vai fazer aquele curso, vai ter aquele conhecimento, vai fazer aquele passeio, vai ter uma maneira de melhorar os recursos para a sua sobrevivência, para a vida externa. Para a nossa vida interna, nós temos que lembrarmos assim. Uma pessoa dedicada com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela vai sendo muito cuidadosa, mesmo ela relacionando com outras pessoas que não merece a consideração pelos costumes, pelo jeito, ela não degrada, ela vai mantendo-se. Se ela descuida um pouco, ela tende a entrar na influência daqueles com quem ela trabalha, com quem ela convive. Então a nossa vida é assim, nós é que pautamos a nossa vida. Para nós termos uma utilidade na criação, nós temos que pautar a nossa vida de acordo com os ensinos. Nós temos que nos esforçarmos, não é para um período. Quando fala-se do amor, então nós sabemos assim que as referências que nós temos é Jesus é o amor. É assim que nós falamos. Mas nós sabemos assim que Jesus saiu do Pai e voltou ao Pai. Quer dizer que nós continuamos recebendo do amor. Qual é o procedimento para nós agora continuar recebendo e facilitando para que nós tenhamos uma vida melhor? Quer dizer assim, como é que nós podemos dedicar? Então a referência que nós precisamos de conseguir na vida é de como nós somos. Então estar muito atento assim com as palavras,
com as influências que nós recebemos, isso é físico. Porque se a pessoa descuida um pouco, ela muda o jeito de ser, desce e ela fica como os outros. Então aquilo que antes incomodava a pessoa, agora vai ficando como se fosse normal. A pessoa não foi vendo como ela se encontrava. O descuido vai fazendo esta condição da pessoa nem perceber como ela se encontrava e como ela se encontra agora. Essa referência é bem interessante porque uma pessoa pode ficar sem o trabalho, mas se ela está trabalhando dentro dela e vendo como ela se encontra trabalhando naquela empresa, ela não ficará sem trabalho. Se a empresa vem tendo uma diminuição, ela percebe e ela procura ter uma nova opção na sua vida. Na nossa vida diária de relacionamento, de consideração, a maneira que precisamos de nos encontrarmos é melhorando, estudando o livro Na Luz da Verdade, procurando receber desta vida que vivifica a criação, que o Criador possibilita. Então o Santo Grau é esta condição, é a condição de vivificar a criação. E faz a diferença quando um espírito humano procura ter esta vivificação. Então uma pessoa acha assim que é mudando de ambiente. Não é mudando de ambiente, porque a coisa mais trabalhosa que existe é ficar no mesmo ambiente. Quando a pessoa muda de ambiente, então ela fala que ela precisava descansar. Mas se nós fizermos uma regressão, chegarmos até o nosso avô, o conhecido do nosso avô, nós vamos confirmando assim que eles não tiveram essa necessidade de descansar. Então não é mudando de ambiente, é como nós economizamos os nossos pensamentos. Isso é uma condição bem importante, porque os pensamentos trabalham de uma maneira que vai nos dificultando a vida. Se a pessoa sabe pensar na maneira que ela precisa de ter, a maneira mais fácil de sobrevivência, a maneira de conhecer as funções, isso é diferente. Ela vai precisar dos seus pensamentos para organizar-se. Mas se ela precisa de uma maneira de vivificar-se, a gente pode lembrar assim: a vivificação, ela existe. Uma criança pequena, ela se encontra doente, enfraquecida. O jeito que aquele adulto procede, que tem um conhecimento, e que antes aquela criança, para adoecer, aquele adulto descuidou. Porque se ele tivesse atento com a responsabilidade que ele arrumou, então ele veria de como aquela criança está apresentando o tipo do alimento, o ambiente da moradia, os costumes do ambiente. Então a energia que existe naquela moradia, que não era boa, possibilitou então que aquela criança ficasse com aquelas energias e ela adoecesse. O adulto tomou um susto e ele muda a sua maneira de ser. Ele passa a ter um comportamento que vivifica aquela criança. Procura uma orientação, muda a maneira de ser, melhora o alimento, possibilita o resguardo necessário para aquele corpo daquela criança. A criança volta a ter a vida, é físico. Então, para nós continuarmos recebendo do Santo Grau, é essa a importância. Essas informações do Santo Grau já veio há milhares de anos. E é bem interessante porque em épocas anteriores os sábios procuravam o Santo Grau, o elixir da vida, na matéria grosseira. Então as informações elas vão ficando desfiguradas. Uma ou outra pessoa procura na matéria grosseira. Então, na matéria grosseira, nós sabemos assim, para o nosso corpo de matéria grosseira, nós encontramos a energia na matéria grosseira, através dos alimentos, através de apreciar as belezas. Mas para dentro de nós, naquela condição que aquele adulto agora mudou a maneira de ser, que ele está vivificando aquela criança, essa é a energia do Santo Grau. Então não é na matéria grosseira que anteriormente os sábios ficavam procurando na matéria grosseira. E também sempre falavam assim da pedra filosofal,
da pedra que tem o ensino da criação. Essa pedra, ela existe. Nessa pedra, que é como um cristal transparente, que tem os símbolos, 4 símbolos do universo, da base, da construção do universo. Esta pedra é onde fica o Santo Grau, não é na matéria grosseira. Então nós temos que lembrarmos assim, que as informações sempre chegaram até nós, mas agora nós temos que caminharmos em direção a essas informações. Então o Santo Grau é esta condição. O elixir da vida é o Santo Grau. Quando os sábios anteriores ficavam procurando, nós temos que lembrarmos assim que nós temos que procurar de onde vem a vida. Então aquele comportamento que o adulto teve, é naquele comportamento é que nós temos que entrarmos, que é uma coisa superior. Então as referências assim da vivificação nós temos na matéria grosseira. O jeito que nós vivificamos uma criança, o jeito que nós transformamos o alimento, que dá vida àquele alimento, é um trabalho que nós tínhamos que estar estudando o livro Na Luz da Verdade e observarmos como nós nos encontramos, como nós temos agora uma palavra sábia para orientar aquele conhecido, aquele familiar, filho ou aquele pai. Como nós fazemos para ter esta capacidade? Então é recebendo do cálice da vida, do Santo Grau, é o caminho que nós precisamos de caminhar. Então esse caminho a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer a parte dela de ir em direção, tornarmos diferentes. Isso é uma coisa bem importante. Todas as coisas a gente não precisa de ir em lugares distantes para fazer uma confirmação. A gente pode confirmar com os familiares dentro da moradia. A perspectiva de vida dos nossos conhecidos, dentro da nossa moradia, o horizonte. Então a pessoa tem que lembrar assim, ir ao encontro da energia que vivifica a criação é um trabalho individual. E observar assim que na criação tem uma forma circular. Isso é bem importante, cada um ir observando. Nós temos um conceito do tempo como se fosse uma linha reta. E essa linha reta, se a gente vai observando, ela se encontra lá na frente. O nosso tempo dentro de nós é numa forma de espiral. E é bem interessante, porque a pessoa passa por uma situação, tem 10 anos, tem 20 anos, e ela repete aquela vivência, de uma maneira ou de outra. Então, dentro de nós, a vida é um círculo. Agora, o procedimento que nós precisamos de fazer com que esse círculo entre numa espiral. Porque quando entra numa espiral, a pessoa, então, tem as vivências de uma maneira diferente. Quer dizer que ela está possibilitando aquelas vivências agora virem de uma forma que ela compreende porque que ela teve que ter aquela vivência. E os auxílios sempre estão próximos de nós. Quando nós ficamos mais atentos com os ensinos, com o estudo do livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando que os auxílios sempre estão próximos de nós. Na hora de levantar, muitas vezes não precisamos do despertador, porque nós acordamos um tempo antes. Na hora de fazer aquelas funções, nós lembramos daquilo que precisa de ser lembrado. Do jeito que nós vamos observando assim com uma criança, quando o adulto tem a criança nas suas proximidades e ele está como responsável por aquela criança, ele atua antes de acontecer algo com aquela criança. O auxílio para aquela criança está sempre pronto, porque o adulto se encontra atento. Então, se nós ficássemos mais ligados com os ensinos do livro Na Luz da Verdade, nós veríamos que os auxílios sempre se encontram antes, porque naquela norma de tempo e de espaço linear, ela passa a ser uma circular dentro de nós. Então, a cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais. A cruz para a criação tem os 4 braços iguais e ela tem o círculo em volta dela, que é esse circular que nos possibilita o limite.
Então nós temos que lembrarmos também que o Criador traçou um limite para nós. Então, na nossa maneira de ser, na nossa vida, na vida que os espíritos humanos estão levando atualmente, vivenciando, tem um limite. No amor reside o segredo da vida. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que o nosso coração, ele é o centro, ele vivifica tudo o que nós precisamos. Quando uma pessoa está com a unha feia, está faltando a propriedade nos seus alimentos para que o coração alimenta aquela unha. Então, no universo existe o equilíbrio. Isso é bem importante assim. O Santo Grau está no centro do universo, ele vivifica o universo. Então, cada espírito humano teria que ter esta mesma condição de vivificar e de lembrar assim que existem duas maneiras. A maneira para a nossa vida externa, que nós vamos confirmando assim. Quando dedica a vida somente para as coisas da matéria grosseira, a pessoa fica envelhecida e fica sem saúde. E em muitos casos fica sem a consideração daqueles que ele possibilitou toda aquela condição de sobrevivência. Para a vida interna é diferente. A pessoa precisa das coisas para a vida de matéria grosseira, mas a perspectiva dela tem que ser diferente. Mesmo a pessoa se encontrando naquela condição de sábio, ela tem que lembrar que as referências que são trazidas a respeito do Santo Grau, do cálice, do elixir da vida, tem que ser diferente do que na matéria grosseira. Tem que ser num outro plano. E nós temos que fazer esta observação de níveis diferentes de tudo. Porque se são 10 criancinhas pequenas ali, na sua fase da primeira infância, naquele ambiente de ensino, e que ainda não estão com a personalidade definida, não recebeu a influência ainda de que precisa de vestir esse tipo de roupa, não porque aquela roupa tem uma determinada marca. Então, a influência da personalidade é dessa maneira. A pessoa vai querer aquela roupa por causa daquela marca daquela roupa, não porque aquele dia precisa de vestir aquela roupa. Então, aquelas crianças que ainda se encontram nesta condição de não estar influenciada pela personalidade, e a gente vai observando assim que nessa fase, muitas vezes a criança ainda fala o nome dela e fala que ele não quer o alimento. Quer dizer que está confirmando que a personalidade ainda não está definida naquela criança. Depois entra aquela fase assim, eu quero, eu não quero. Então mesclou a parte que vem das estrelas com a parte que está na matéria grosseira. Então, nós vamos confirmando assim que tem os níveis. Tudo tem nível, porque se são 10 crianças ou mais, ou 20, então cada uma apresenta de maneira diferente. Então quer dizer assim, que existe muitos níveis, mas existe um nível superior. E esse nível superior a pessoa tem que lembrar que ela precisa de receber desse nível superior, que é aquela condição da pessoa sempre ser considerada na vida, dela sempre ter um saber, uma perspectiva dela, um horizonte dela, uma condição interna de ir percebendo como é que ela se encontra no seu relacionamento, no seu trabalho e como ela se encontra com o seu corpo de matéria grosseira. No caso daquele alimento que está faltando e que a unha da pessoa não se encontra bonita, então ela não está percebendo o que ela anda alimentando. O procedimento então que ela precisa agora ter com ela mesma. Então todas as coisas na vida nós temos que lembrarmos assim, como é que o caminho em direção à luz? Qual é o procedimento que eu tenho para receber da energia do Santo Grau? Porque ele vivifica e nos vivifica também. Então dessa bondade do Criador possibilita da criação ser vivificada. Então, anualmente, essa vivificação a gente vai observando assim as espécies vegetais, na transformação que existe na espécie animal, a transformação
e na nossa vida interna, quando nós voltamos para dentro de nós, estudando o livro Na Luz da Verdade. Qual é o procedimento que nós estamos tendo conosco? Quando uma pessoa fala assim, que é tudo igual, que já está tudo repetindo, dentro dela, ela anda naquela condição de uma circular, não anda naquela condição de uma espiral. Então a cruz da criação é os 4 braços iguais. A cruz para a criação é o círculo em volta da cruz, mostrando a limitação para a criação e a vivificação. Quando nós falamos assim do infinito, nós estamos falando da nossa condição, do nível em que nós nos encontramos, do entendimento que nós temos. Mas o mundo é delimitado, ele é limitado. Então, para tudo na vida, tem também a limitação. Isso é bem importante assim. E a gente vai confirmando numa pequena escala, no corpo de matéria grosseira. Então, um jovem que subiu mal no seu período de formação, porque os adultos, se eles vieram na frente, é porque eles pediram para vir na frente. Então, se eles vieram na frente, então os jovens que se encontram no período de formação, o trabalho do adulto é orientá-los. Fica muito trabalhoso para um jovem orientar-se por si mesmo. Então, o adulto tem que orientá-lo do jeito que ele orienta a criança pequena. Então, aquela criança está fazendo coisas que ela vai ficar prejudicada, o adulto então retira ela daquele ambiente, retira aqueles itens que ela pegou e que vai ficar prejudicada se ela continuar com aqueles itens. Então tem muitos utensílios na moradia que prejudica para uma criança, que o adulto tem o saber de fazer o manuseio daqueles itens. O amor é esta condição bem importante assim. Então o Criador nos possibilita o amor. Então a vinda de Jesus foi que o comportamento que os espíritos humanos estavam tendo é justamente esse, querendo assim que Lúcifer fosse o superior. Então a bondade que o espírito humano mandou Jesus é justamente isso. A crucificação de Jesus é justamente isso, ele segurando suas informações, as suas instruções. Então, se depois não usamos e não valorizamos, também não teremos utilidade. Mas hoje o amor do Criador atua com o livro Na Luz da Verdade. E cada espírito humano é responsável. No caso de criança, quando ela tem um determinado tamanho já, ali de poucos anos, e ela quer fazer uma coisa indevida, e ela já recebeu algumas notificações, então ela está querendo fazer aquilo que não pode ser feito, mas o adulto vê que tem um limite. Então o adulto fala, se acontecer alguma coisa com ela, se ela é responsável por ela. Então do jeito que o adulto fala, então a criança fica insegura, não faz aquilo que ela pretendia. Então possibilitou um limite relativo, porque quando a criança machuca, tem alguns casos assim, que o outro pergunta para aquela criança que ela teria que ter falado para o pai, para a mãe, do jeito que ela machucou. Mas ela fala que os pais já tinham dito a ela para que ela parasse, e ela machucou. Então, a criança também tem essa condição assim de conviver com o sofrimento, justamente porque ela sabe que agora ela teria uma repreensão mais severa por não ter atendido e ter machucado. Então a bondade do Criador é assim, vai nos possibilitando. Temos que lembrarmos que o amor que Jesus nos trouxe, que Deus mandou Jesus através da vinda dele trazer o amor, a bondade, e que nós não usamos desse amor, porque o amor de Jesus não é somente um amor de conceder, como nós temos o conceito. Nós, por exemplo, não possibilitamos um desenvolvimento. Então a pessoa nos pede algo, queremos dar ali um benefício para a pessoa imediatamente. Mas o amor que Jesus trouxe é diferente, porque ele fala, não dê o peixe, ensine a pescar.
Então não é dar para as pessoas, é possibilitar que a pessoa tenha o amadurecimento. O amor é assim, é um equilíbrio. E a bondade do Criador também é um equilíbrio. Então, para continuarmos recebendo da bondade que o Criador nos possibilita, nós temos que lembrarmos que nós temos que fazer a nossa parte. Quando veio as informações do Santo Grau, da parte superior da criação, então essas informações nos trouxe assim como o elixir da vida. Através dos milênios também, aqueles que procuraram estudar um pouco os ensinos, procuraram em antigos escritos, souberam assim que existia o elixir da vida e existia a pedra fundamental, que continha o segredo da criação. O trabalho que cada um tem que estuda o livro na luz da verdade é observar que não é na matéria grosseira, é no outro plano, é numa condição superior, e que nós podemos ir através do amor, nos aproximarmos dessa irradiação. Isso é físico. Os auxílios sempre nos apresentam. E todos nós temos também auxiliadores. Do jeito que a criança tem o auxiliador, que possibilita a ela a orientação dentro da sua moradia, possibilita a ela aquilo que ela precisa, a higienização do seu corpo, colocá-la para o repouso na hora que precisa. O adulto também tem esse auxílio. E esses auxílios que o adulto recebe, está na capacidade do adulto que está recebendo melhorar, porque quando ele melhora, esses auxiliadores melhoram também. E vai aquele embora e vem o outro nos auxiliando. Esses auxiliadores sempre encontram meio degrau acima do que aquele que está sendo auxiliado. Quando nós temos a intuição, o que acontece? Esse auxiliador nos possibilita fluir melhor essa intuição que estamos tendo do santo grau, da pedra filosofal, dos signos que existem nessa pedra, que é a sustentação da criação. Vamos melhorando, vai melhorando também o nosso entendimento. E é bem interessante porque aquele que estuda o livro na luz da verdade, numa reunião de família ou da empresa que a pessoa trabalha, do jeito que ela é diariamente, ela vai confirmando assim, que apresenta algo para ser solucionado. O que estuda o livro na luz da verdade tem uma solução melhor. Quer dizer assim, ele tem uma capacidade maior, apresenta-se mais elevado. Essa elevação é aquela condição bem importante da criancinha pequena, que cada uma tem um jeito, cada uma tem um nível. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então esse nível é melhorado. Nosso auxiliador também nos influi para que nós tenhamos aquele saber que precisamos de ter. Então o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é para essa finalidade, para que nós tenhamos a capacidade de ir ao encontro da pedra filosofal, do elixir da vida, de receber desse elixir de uma maneira consciente, encontrar-se ligado com a luz. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, do jeito que apresenta as limitações na vida de matéria grosseira, apresenta também as limitações na nossa vida interior. Mas quando nós fazemos um trabalho de dedicar ao livro Na Luz da Verdade, essas limitações diminuem. Então a pessoa para de ter problemas e passa a ter solução. Para de ficar pensando e passa a ter a capacidade de resolver. Porque quando a pessoa pensa muito, ela tem aquela limitação para as resoluções. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa precisa desse elixir da vida.